Bom dia a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes, Regional Distrito Federal, dou as boas-vindas a todos os participantes do 12º painel de Educação em Diabetes com o tema Risco Cardiovascular na Mulher. Os painéis da SBD são para todos nós um momento de atualização, esclarecimentos e de enriquecimento científico. Cumpre-me reiterar o meu apreço pela qualidade e colaboração dos membros da comissão organizadora, cujo apoio foi essencial para esta realização. Gostaria de tecer agradecimentos aos nossos palestrantes, a doutora Thais Lawande, médica endocrinologista, e a doutora Alexandra Mesquita, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Distrito Federal, pelo aceite em participar deste evento. Felizmente, dispomos de apoios relevantes para a realização deste painel. O meu agradecimento aos nossos patrocinadores, o Laboratório Sabin e o Laboratório AstraZeneca, aos nossos apoiadores, a AMBR, a SBCDF e a SBD Nacional, e a nossa secretária, Ena Moura. Sem esses apoios, não teria sido possível a realização deste painel. A diretoria da SBDDF, gestão 2020-2021, com a doutora Roberta Faleiros, vice-presidente, doutora Maria Estela Dias, secretária executiva, nutricionista Maria Aparecida Barbosa, secretária adjunta, doutora Márcia Miziara, tesoureira, e doutora Alexandra Rubim, tesoureira adjunta. E principalmente aos departamentos diretamente envolvidos neste evento, com a diretoria científica, doutora Ermelinda Cordeiro Pedrosa, e o Departamento de Saúde da Mulher, Diabetes e Gestação, com a doutora Helena Fará, moderadora deste evento, e a doutora Thais Cabral Gomes Lawande, endocrinologista, médica assistente do Ambulatório de Endocrinopatias da Gestação do Hospital Regional de Taguatinga, CSDF, e preceptora da Residência Médica em Endocrinologia do HRT, que apresentará o tema Risco Cardiovascular Pós-Diabetes Gestacional, Reavaliação e Riscos Futuros, a quem agora passo a palavra. Doutora Thais, seja muito bem-vinda. A todos, meu muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Eu queria agradecer, então, pelo convite da SBD para fazer esse webinar. É uma honra, como sempre. Vou abrir, então, aqui a nossa tela. Muito bem. Então, eu sou Thais Lawande, sou endocrinologista e eu vou falar sobre diabetes gestacional, risco cardiovascular e reavaliação pós-parto. Então, as doenças cardiovasculares, elas são a número 1 em morte no Brasil. E no cardiômetro tirado hoje cedo, a gente vê que até agora, no ano de 2020, já foram registradas mais de 250 mil mortes por doença cardiovascular no Brasil. Em relação às hiperglicemias na gestação, ela é a condição médica mais comum durante a gravidez e 1 em cada 6 nascidos vivos, eles estão submetidos a alguma forma de hiperglicemia na gravidez. 84% dessas hiperglicemias são diabetes gestacional. No Brasil, 18% das gestantes são classificadas com diabetes gestacional, segundo o critério novo da OMS, e isso pelo Estudo Brasileiro de Diabetes Gestacional. Mas o que é diabetes gestacional? É intolerância aos carboidratos de intensidade variável, diagnosticada pela primeira vez na gestação, mas que não atinja valores compatíveis com diabetes franco. Então, se uma mulher durante a gravidez tem uma glicemia de jejum acima de 126 ou uma glicemia pós-sobrecarga acima de 200, ela tem diabetes na gravidez e não diabetes prévio. Essa diferenciação ela é bem importante. Em relação à fisiopatologia da gestação, então durante o 2º e 3º trimestre ocorrem alterações do metabolismo materno, principalmente por causa da prolactina, dos lactogênios placentários, aumentando então a resistência à insulina e com um aumento compensatório da produção de insulina. Se esse aumento compensatório da produção de insulina é adequado, nós temos uma gestante normoglicêmica. Se for inadequado,
temos o DMG. De uma forma um pouco mais complexa, nós temos então a resistência periférica à insulina, com adipocinas alteradas, citocinas pró-inflamatórias, a hiperlipidemia e a hiperglicemia, levando à glicotoxicidade e lipotoxicidade, levando a um estresse reativo de oxigênio, espécies reativas de oxigênio, estresse do retículo endoplasmático, apoptose, levando então a falências de célula beta, que vai levar então ao diabetes gestacional. As mulheres com diabetes gestacional, elas apresentam maiores níveis de resistência à insulina, de disfunção de células beta, um IMC maior, mais hiperlipidemia, proteína C reativa, fibrinogênio, PAI-1 e resistência vascular. O DMG, então, ele seria uma manifestação transitória de uma disfunção metabólica crônica nessas mulheres. Durante a gravidez e também após a gravidez, ficou já demonstrado que existem aumentos, então, das citocinas pró-inflamatórias, no caso, adipocinas. Aumento da leptina, que é uma citocina pró-inflamatória com efeito aterogênico, e redução da adiponectina, que é uma adipocina anti-inflamatória que tem efeito anti-aterogênico. É visto também em mulheres com diabetes gestacional prévio que elas têm fatores associados de síndrome metabólica e marcadores inflamatórios, mesmo durante a gravidez e também imediatamente após o parto. Então, a gente vê aqui o aumento da obesidade abdominal, da hiperglicemia, da hipertensão, da hipertrigliceridemia, aqui comparando, então, mulheres com diabetes gestacional prévio versus controle. Aqui também com diferença significativa entre mulheres com diabetes gestacional prévio e controle, aumento da proteína C reativa, do HOME-R, da resistência à insulina, do LDL colesterol e do ILC, citocina inflamatória. Também nas mulheres com diabetes gestacional é visto tanto durante a gravidez como após a gestação, um aumento da espessura da íntima e média das carótidas. Então, a gente vê aqui, então, que existe esse aumento, quando é feito a meta-análise, da espessura da íntima e da média das carótidas. Então, o DMG ele foi associado a um aumento dessa camada das artérias, e as mulheres obesas, elas parecem ter um aumento ainda maior. Aqui, mais uma vez, então, estudando esse aumento da camada íntima e média das artérias e vendo, então, que neste grupo, que é o grupo de mulheres com diabetes gestacional prévio, e este grupo, que é um grupo de mulheres com síndrome metabólica, sem diabetes prévio, e o grupo controle. E a gente vê que existe uma significância estatística se comparar DMG prévio e controle, síndrome metabólica e controle, mas não tem diferença entre DMG prévio e síndrome metabólica. O diabetes gestacional, ele é um fator de risco para desenvolvimento de DM2 pós-diabetes gestacional. Então, no início, o diagnóstico de diabetes gestacional, na verdade, ele era feito baseado justamente nesse risco. Então, o risco que a mulher tinha de desenvolver diabetes no futuro. Essa revisão sistemática meta-análise de 2009 mostra, então, essa chance muito aumentada de desenvolvimento de diabetes nos anos que vem após o diabetes gestacional. Esse estudo ele é um estudo relativamente antigo e ele não inclui o critério novo de diabetes gestacional. Então, todos os estudos incluídos, eles incluíam diagnósticos antigos de diabetes gestacional. Essa revisão sistemática com meta-análise, ela incluiu mais de 2 milhões de mulheres, foi feita agora em 2017, e ela mostrou que o DM2 variou pós-diabetes gestacional entre 2,6% e mais de 70% de chance de desenvolvimento. Existe um rápido aumento nos primeiros 5 anos e mantém um nível alto 10 anos após o parto.
E apesar desse trabalho ter uma população muito grande, ter um impacto muito grande, ele ainda não separa os diagnósticos antigo e novo de diabetes gestacional. A grande implicação disso é que o diagnóstico antigo, ele não fazia diferença entre as mulheres que têm uma hiperglicemia mais leve durante a gravidez, que é o que a gente realmente chama hoje de diabetes gestacional, e aquela hiperglicemia mais intensa, que hoje a gente chama de diabetes na gravidez. Então, aqui ele tem trabalhos desde 2001, mais ou menos por aqui começam os de 2010, que é quando o diagnóstico foi mudando, e até 2017, mas o risco sempre bem alto. Esse trabalho sul-africano, ele tentou fazer essa diferenciação. Então, progressão para diabetes tipo 2, já usando os critérios modificados da OMS de 2003. Então, ele separou o grupo DIP, isso é, o grupo diabetes na gestação, a evolução para DM2 foi de 82,9%, era de se esperar até uma evolução de 100%, mas a gente sabe que tem algumas que realmente fazem uma alteração somente lá na gravidez, e o grupo que a gente consegue chamar de diabetes gestacional propriamente dito, aquele que a gente considera hoje como diabetes gestacional, evoluiria somente em 31,3% para diabetes tipo 2. Aqui, uma revisão sistemática e meta-análise de 2019, também já separando com critérios novos, o risco relativo para diabetes tipo 2, utilizando os critérios novos, os critérios que a gente chama de DADPSG, que são os critérios da OMS de 2013, foi de 6,45 e o risco relativo para pré-diabetes foi de 2,45. Isso, o de pré-diabetes, ele foi independentemente do critério que foi utilizado. Então, mesmo usando os critérios antigos 2,45, usando os critérios novos também 2,45. Então, a gente vê aqui, assim, mesmo usando os critérios atuais, a gente ainda tem uma taxa de conversão de diabetes gestacional para diabetes tipo 2 muito alta. Aqui, só para colocar a quantidade de trabalhos que foi incluída nessa última revisão sistemática com meta-análise, e aqui eu fiz uma lupa para a gente ver, então, a intensidade do risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Aqui ela colocou, então, trabalhos somente a partir de 2010. E o risco cardiovascular pós-diabetes gestacional. Então, se a mulher que tem diabetes gestacional, ela tem risco de desenvolvimento de diabetes, e a gente sabe que o diabetes é um risco cardiovascular, será que essas mulheres com diabetes gestacional, elas têm um risco cardiovascular aumentado? Essa pergunta foi respondida primeiramente em 2008, por esse grupo, que mostrou então que mulheres jovens que tiveram diabetes gestacional apresentavam risco cardiovascular aumentado. E aqui a gente pode ver, nessa curva de sobrevivência, essa linha de cima, a linha mais escura, preta, as mulheres sem histórico de diabetes gestacional, e essa linha mais clara, mais cinza, mulheres que tiveram diabetes gestacional. Aqui embaixo, ele separou para a gente, então, o risco de 1,71 de desenvolvimento de diabetes de risco cardiovascular pós-diabetes gestacional, e aqui embaixo, quando foi ajustado para desenvolvimento ou não de diabetes. Isso é, se a gente excluir as mulheres que desenvolveram diabetes tipo 2, aquelas que tiveram diabetes gestacional, mesmo assim ainda teriam risco cardiovascular aumentado. Então, ele coloca aqui pra gente que o DM2 subsequente é responsável por grande parte desse risco. Essa revisão sistemática agora de 2019, ela fez uma análise de regressão para avaliar se o aparecimento de DM2 implicaria no aumento do risco cardiovascular visto no diabetes gestacional prévio. E foi visto que mesmo na ausência de DM2, o diabetes gestacional é associado com 56% maior risco de eventos cardiovasculares. Então, mulheres com diabetes gestacional têm um risco 2 vezes maiores de eventos cardiovasculares na primeira década após o parto, mesmo sem desenvolver o diabetes tipo 2. Essa revisão também de 2019, ela teve 84 estudos incluídos, mais de 23 milhões de mulheres, com uma média de 7,5 anos de avaliação pós-parto, e o que ele viu foi que mulheres com pré-eclâmpsia tinham uma chance de 2,7 de desenvolvimento de doença cardiovascular, se tinha hipertensão específica da gestação,
1.7 e DMG 1.7. E aí o guideline do American College of Obstetricians and Gynecologists, o ACOG, e American Heart Association sugere então que essas mulheres elas precisam ser monitoradas para risco cardiovascular. E isso pode ser feito na atenção primária ou pode ser feito também com cardiologistas. Aqui também mostrando para a gente o risco de complicações cardiovasculares pós-diabetes gestacional. Esse trabalho ele é interessante porque ele dividiu por idade. Primeiro aqui em cima ele coloca todo mundo, então aqui modelo de risco cardiovascular com odds ratio de 1,39, angina 2,05, infarto agudo do miocárdio 2,07, o AVC isquêmico 1,28 e doenças hipertensivas 2,92. E aí, quando ele divide por idade, a gente vê que as menores de 20 anos realmente têm um risco bem menor, mas entre 30 e 39 anos esse risco já vai ficando alto e acima de 40 anos de idade, esse risco é realmente bem aumentado. Olha, angina com 7, infarto agudo com 9,55, então realmente é um risco bem intenso de desenvolvimento de doença cardiovascular pós-diabetes gestacional. E como é que a gente faz hoje a avaliação de risco cardiovascular? Então, a American Heart Association, ela tem um guideline de prevenção cardiovascular específico para a mulher e ele coloca a história de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional e de DEG como fator de risco que deve ser avaliado. Agora, no update de 2020, já desse ano, ele continua colocando, então, que é um fator de risco que é único do sexo feminino e que tem que ser avaliado. As doenças hipertensivas da gestação, diabetes gestacional, entra também o parto prematuro e as perdas fetais. Na atualização terapêutica das diretrizes de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já agora de 2019, a gente tem que identificar as pacientes de alto risco, o diabetes gestacional não entra. E aqui, se a gente considerar os pontos que são utilizados para mulheres também, não entra o diagnóstico de diabetes gestacional prévio, então ele não é levado em consideração nas nossas diretrizes. Se a gente usar a calculadora de estratificação de risco cardiovascular, também não existe um campo para que a gente marque o diabetes gestacional como um possível complicador para risco cardiovascular na mulher. Como é que a gente faz a reavaliação pós-diabetes gestacional? Em 2017 foi publicado o Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes mellitus Gestacional do Brasil, um documento muito importante que envolveu as principais entidades interessadas no Brasil, e ele também fala sobre a reavaliação pós-parto. Ele coloca para a gente, então, que após 6 semanas de pós-parto, a mulher deve ser submetida a um novo teste de tolerância à glicose oral, o mesmo teste que a gente faz fora da gestação, e ela vai ser classificada igual a gente faz a classificação fora da gravidez. Então, em normal, as pré-diabetes e diabetes gestacional. Como curiosidade, da onde que veio essa história da reavaliação com 6 semanas pós-parto? Então, esse trabalho de 1990, ele coloca pra gente assim, o tempo para reavaliação pós-parto não foi definido. Como a maioria das mulheres tem uma consulta de rotina entre 5 e 8 semanas após o parto, achamos que esse seria um período adequado para o teste. E aí começou e daí ficou essa data para reavaliação pós-parto. Neste trabalho, eles incluíram 525 mulheres e somente 274 voltaram. A gente já viu então que neste trabalho original, aproximadamente 50% das mulheres voltaram para fazer a reavaliação pós-parto. Esse trabalho de 2010 já levanta a preocupação sobre o screening pós-parto. How well are we doing? Então, tá dando certo essa reavaliação pós-parto? E a gente vê aqui que ele separa, na maioria deles, entre qualquer tipo de reavaliação e reavaliação glicêmica. E a gente vê que a taxa de reavaliação glicêmica é muito baixa em todos os trabalhos, em todos os estudos, em todos os lugares do mundo.
Esse trabalho aqui é bacana porque é um trabalho brasileiro, publicado em 2016, mostrando sobre a reclassificação pós-parto. E aqui, neste trabalho, a taxa de volta de reclassificação foi só 18%. E aqui eles tentaram ainda separar esses dois grupos para tentar entender o que tem de diferente nas que voltam das que não voltam. E eles não conseguiram encontrar nenhuma diferença, apesar do grande número de participantes deste trabalho. Foi por volta de 1.500 participantes. Diante de tudo que a gente tem, então, diante de saber que uma mulher com diabetes gestacional faz diabetes tipo 2, ela tem um risco cardiovascular aumentado, o que a gente pode fazer em relação a isso, a partir do momento em que a gente sabe que ela tem esse risco? Então, a gente vai fazer a prevenção pós-DMG. Esse trabalho de 2016, ele mostra, então, ele estuda sobre as intervenções de estilo de vida, foi feita uma revisão sistemática de trabalhos clínicos randomizados e mostrou que existem fortes evidências do efeito positivo das intervenções de estilo de vida para prevenir o diabetes tipo 2 nessas mulheres. As intervenções foram desenvolvidas e avaliadas somente recentemente. Esses trabalhos são muito jovens, foi de muito pouco tempo para cá que foi percebido essa necessidade de redução de risco cardiovascular nessas mulheres, de DM2 e risco cardiovascular. A maioria das intervenções demonstrou eficácia de curto prazo na prevenção do desenvolvimento do diabetes tipo 2, reduziu a resistência à insulina e diminuiu o peso nessas mulheres. Aqui mostrando, é um trabalho brasileiro, mostrando, foi feita uma revisão sistemática com meta-análise de estudos de prevenção de diabetes tipo 2 pós-parto. Foi separado, então, em menos de um ano após gestação e mais de um ano após gestação. E apesar da intensidade ser pequena, existiria uma vantagem em tentar fazer essas modificações de estilo de vida para prevenir o diabetes. O diabetes gestacional, então, ele tem que ser uma oportunidade de prevenção. Apesar das altas taxas de prevenção de diabetes, de progressão do diabetes gestacional para diabetes tipo 2 e da disponibilidade de protocolos de triagem, a maioria das mulheres que têm histórico de diabetes gestacional não está sendo rastreada. Existem várias oportunidades para a prevenção do DM2 em mulheres com histórico de diabetes gestacional. Educação e consciência sobre os riscos, implementação de estilo de vida saudável, amamentação e farmacoterapia. A amamentação, então, já que a gente está em agosto, tem que frisar bastante que a amamentação está associada a níveis reduzidos de glicose, uma incidência reduzida de DM2 nas mulheres com histórico de DMG, perda de peso pós-parto, menor prevalência de síndrome metabólica e redução de risco de obesidade a longo prazo. Então, a amamentação ela precisa ser estimulada principalmente nessas mulheres. Aqui é o DPP. O DPP é um estudo já muito conhecido dos endocrinologistas, então, o Diabetes Prevention Program. E dentro desse estudo, que é um estudo um pouco mais antigo, foi considerado populações de alto risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. E eles consideraram já o diabetes gestacional como uma população de risco e foi feito um grupo separado com essas mulheres. Na época, então, foi oferecido placebo, metformina e alteração de estilo de vida. E após 3 anos de trabalho, foi visto que a mudança de estilo de vida e a metformina foram muito eficientes em diminuir o risco de diabetes tipo 2. Esse aqui é o DPP-OS. Então, depois do final do trabalho com 3 anos, foi feito um novo estudo com duração de 7 anos, então completando um total de 10 anos de acompanhamento dessas mulheres. E é bem interessante falar que manter a metformina e as alterações de estilo de vida, elas foram eficazes em reduzir a chance de progressão de diabetes tipo 2 nessas mulheres que tiveram diabetes gestacional. E para não falar que tudo é culpa da mãe, tudo sobra sempre para a mulher, aqui trabalhos, na verdade eu encontrei diversos trabalhos, eu trouxe só 2, mas são diversos trabalhos mostrando o risco de desenvolvimento de diabetes nos pais das mulheres, os companheiros das mulheres que tiveram diabetes gestacional. Aqui seria, então,
os parceiros, né, os pais das crianças, nas mulheres que não tiveram diabetes gestacional e das mulheres que tiveram diabetes gestacional. Então, a diabetes gestacional na esposa, na mãe, ela seria um fator de risco para desenvolvimento do diabetes no pai. Aqui, mais uma vez, não só o diabetes gestacional, mas a hipertensão na gestação como um risco de desenvolvimento futuro para a mãe, claro que a gente já sabe, mas também para o pai. O desenvolvimento de diabetes no pai, que é parceiro da mulher que teve diabetes na gravidez. Como mensagem final, então, o diabetes gestacional é uma condição altamente prevalente, é uma manifestação de um estado inflamatório crônico. Até 50% dos casos evolui para diabetes tipo 2, confere um risco cardiovascular 2 vezes maior na primeira década, são mulheres muito jovens, envolve um risco para toda a família, então não é só a mulher, a modificação tem que ser feita na família toda. O diagnóstico de hiperglicemia na gestação representa uma oportunidade de identificação de uma população jovem com risco cardiovascular aumentado e essa oportunidade não pode ser perdida. Muito obrigada. Bom, muito bem, Thaís, foi uma palestra excelente, o tema é super interessante, né? E eu acho que é um tema que a gente tem que trazer mais para as nossas discussões, para os nossos eventos, né? É muito, muito importante a gente continuar discutindo a questão da gestante e no puerpério. Eu queria só lembrar, pedir para que vocês enviem as perguntas. A gente tem um ícone aqui, Q&A, Questions and Answers, e no final do evento, depois da aula da doutora Alexandra, a gente vai fazer uma sessão de discussões, tá bom? Bom, agora na sequência a gente vai chamar a doutora Alexandra Mesquita. Ela é formada pela Universidade Federal de Goiás e titulada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela trabalha no BIP Coração e no Hospital de Base. Doutora Alexandra, ela é atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Distrito Federal. Eu acho que é a primeira mulher, né, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E é um orgulho para nós tê-la aqui com a gente. Doutora Alexandra, muito obrigada pelo convite, seja muito bem-vinda. Ela vai falar sobre doença cardiovascular e a mulher com diabetes. Por que tanta inércia? Bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Helena, pelo convite. Desde atrás, né, seria um evento presencial, então eu fiquei muito empolgada. Doutor Leonardo, presidente da SBDDF, e vamos falar um pouquinho sobre essa inércia que a gente vive todos os dias. Meu trabalho ficou bem fácil depois da apresentação brilhante da doutora Thaís. Então, vamos conversar um pouquinho. Veio a minha apresentação? Não, ainda não. Um minuto. Chegou? Sim. Então, coube a mim falar um pouquinho sobre a inércia, né, do tratamento, principalmente das doenças cardiovasculares na mulher com diabetes, né, e o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer nessas pacientes. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre as mulheres no Brasil. Hoje somos 51,6% da população e somos mais escolarizadas, tanto em quantidade quanto em qualidade da escolarização, tanto em número de anos estudados, quanto em especializações, curso de capacitação, e somos responsáveis por 52% da renda familiar em todo o Brasil. No entanto, os cargos de liderança no setor privado são exercidos por apenas 34% das mulheres. E isso cai substancialmente no setor público, que esses cargos são ocupados somente por 21% de mulheres.
Apesar disso, os cargos de liderança são atingidos mais cedo por nós. Temos algumas características diferentes, né? Temos uma capacidade melhor de administrar conflitos, pensamos mais para tomar atitudes, decisões, e nós somos multitarefas. Então, apesar de conseguirmos atingir esses graus de liderança, esses cargos mais altos, com menos 4 anos do que os homens para os mesmos cargos, os salários das mulheres ainda continuam 22% menor para os mesmos cargos em relação aos homens. Dito isso, desculpe. Dito isso, nós sabemos, a doutora Thaís já comentou também, que as doenças cardiovasculares Desculpe, gente, vocês estão me vendo? Vocês veem a minha apresentação? Sim, só que tem que botar na tela maior. A gente está vendo as pequenininhas e a grandona. Caiu aqui de novo. Desculpem, gente. A doutora Thaís já comentou, né? As doenças cardiovasculares ainda são as que mais matam no Brasil, mas também no mundo. Ela colocou, inclusive, aí as medidas do cardiômetro, que faz por minuto a atualização das mortes cardiovasculares no Brasil. E o que nós temos feito para intervir na redução dessa morbimortalidade, né? Nós sabemos que os fatores de risco para as doenças cardiovasculares principais é a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, o tabagismo, a obesidade e o estresse, que são os fatores modificáveis, e a idade, o sexo e a herança familiar, que são fatores não modificáveis. E o que nós temos feito para modificar esses primeiros fatores de risco? Sabemos que quando estamos diante de um paciente, né, pós-diabetes gestacional, um paciente novo de hipertensão ou de diabetes no consultório, nós devemos estratificar o seu risco para podermos indicar melhor terapêutica. E o paciente de alto risco cardiovascular, a paciente de alto risco cardiovascular, normalmente ela tem 2 ou mais fatores de risco associados. Então, a hipertensão e o tabagismo, a hipertensão e a dislipidemia, a obesidade. Mas a paciente que tem diabetes sozinha, ela já dobra o seu risco cardiovascular. Então, quando nós estratificamos o risco desses pacientes, só em ter o diabetes, ele já passa para o grau seguinte da classificação de risco. As pacientes que já têm uma doença arterial coronária estabelecida ou uma doença pré-cerebrovascular, elas também têm um fator muito alto de risco cardiovascular. E o estágio 1 da hipertensão, falando um pouquinho da hipertensão. O estágio 1 é aquele paciente que tem os níveis de hipertensão menor que 130/80. E se esse paciente não tiver mais nenhum fator de risco, considerado de baixo risco cardiovascular, esse paciente nós temos como intervir pedindo, né, os hábitos, mudança de hábitos de vida, e podemos começar com monoterapia. Observando que as mudanças de hábitos de vida, a dieta, atividades físicas, a suspensão do tabagismo, redução do peso, ela vai ter um impacto pequeno nos níveis de hipertensão. Uma redução de 2,2 pontos na pressão arterial sistólica e de 1 ponto na hipertensão diastólica, na pressão arterial diastólica, em 12 meses. Se o paciente tem estágio 1, uma pressão menor que 130/80, mas ele tem outros fatores de risco, e principalmente o diabetes, então ele é classificado como alto risco cardiovascular. Os pacientes com estágio 2 da hipertensão e estágio 3 da hipertensão, necessariamente temos que começar com a terapia combinada. Esses pacientes não vão responder a uma medicação,
isso já é sabido, e infelizmente vemos isso muito. Então, vamos tentar começar com um remédio, vamos tentar, e aí é um dos fatores já da nossa inércia terapêutica. O controle efetivo da pressão arterial, ele visa não só o controle, né, dos níveis tensionais, mas ele visa também a redução de 36% de acidentes vasculares encefálicos, a redução de 22% de morte cardiovascular e a redução de 18% de doenças arteriais coronárias. A Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela preconiza a avaliação mensal desse paciente até o controle, que é uma coisa que sabemos que não conseguimos fazer, né? E o diabetes tipo 1, que é um fator de risco isoladamente, que aumenta excessivamente o grau de risco cardiovascular do paciente, principalmente da mulher, ele tem um aumento do risco cardiovascular de 5% aos 10 anos, aumenta para 33% aos 20 anos e 70% aos 40 anos. Então, diabetes tipo 1 realmente tem que ser muito bem controlado, muito bem acompanhado, porque uma paciente aos 40 anos com risco de 70% de doenças cardiovasculares tem uma sobrevida realmente muito pequena. E o diabetes tipo 2? Assim como a hipertensão, que cerca de 60% dos pacientes hipertensos não sabem que são hipertensos. No Brasil, temos 32% de pacientes diagnosticados. Desses 32% diagnosticados, apenas 40% estão tratados, e desses tratados, apenas 24% estão dentro das metas. Ou seja, menos de 16% estão efetivamente controlados. No diabetes tipo 2, vemos também que ainda tem muita gente para ser diagnosticada, né? 50% apenas são diagnosticados. E sabemos que quando esses pacientes são diagnosticados, já existe previamente alterações na fisiopatologia das artérias, dos órgãos. O paciente já tem alguma lesão de órgão-alvo em estágio inicial, mas já existe. Por que acontece isso? Porque tanto a hipertensão quanto o diabetes, ele cursa assintomático, né? Ou ólico-sintomático. E a pessoa acaba deixando para lá, postergando procurar o médico. Então, quando realmente começa a ter os sintomas da hipertensão, do diabetes, ele já tem comprometimento. Então, a gente tem que ter uma abordagem um pouco mais agressiva naquele paciente que nos procura para fazer, por exemplo, um check-up. Temos que ter um olhar bem diferenciado para aqueles pacientes que foram diagnosticados com pré-diabetes. Ao contrário da hipertensão, que temos pouco resultado com as mudanças de hábito de vida, no diabetes e na dislipidemia, isso é muito importante. Como a doutora Thaís falou na sua apresentação, uma boa dieta, um controle do peso, atividades físicas, né? Reduz em 58% o aparecimento do diabetes em 3 anos, 34% em 10 anos e 27% em 15 anos. Isso é uma coisa muito boa, porque se o paciente conseguir aderir efetivamente às mudanças de hábitos de vida, fazer atividade física, suspender o cigarro e controlar efetivamente o seu peso, ele retarda substancialmente o aparecimento dessas doenças e, consequentemente, reduz o seu risco cardiovascular. E o risco cardiovascular em mulheres diabéticas, mas principalmente as mulheres acima de 57 anos, perdão, gira em torno de 2 a 3% ao ano. Geralmente tem antecedentes de doença arterial coronária em mulheres jovens, né, menos de 50 anos, em torno de 50 anos na família. E existem alguns exames que nós podemos prever, né, esse risco cardiovascular nas mulheres diabéticas. A doutora Thaís citou a Doppler de carótidas, né, o aumento da espessura das carótidas,
E eu vou trazer aqui o score de cálcio, que o score de cálcio acima de 10, ele é um grau preditivo de aumento de risco cardiovasculares nas mulheres diabéticas. As placas em carótidas, além do espessamento das camadas média e íntima, e a presença de aneurismas abdominais, em maior ou menor grau, desde uma simples dilatação a um grande aneurisma mesmo. E o estágio final de todas essas doenças, né, que é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome clínica, né, e todas as doenças vão levar para essa insuficiência cardíaca, né? Então, hoje sabemos que a insuficiência cardíaca tem vários mecanismos de ação e nós conseguimos, pelos estudos, por vários mecanismos de ação dos medicamentos, intervir nesses vários mecanismos de desenvolvimento, né? Os mecanismos fisiopatológicos dessa doença. Então, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era impensável tratar uma insuficiência cardíaca com beta-bloqueador. E hoje é impensável tratar uma insuficiência cardíaca sem beta-bloqueador, né? Então, como é que é o tratamento da insuficiência cardíaca proposta hoje? É você fazer de todas as medicações possíveis para o paciente em doses plenas, recomendadas, ou pelo menos em doses plenas, toleradas para o seu paciente. Quando a gente fala em tolerada, entra aí também mais um pouquinho da nossa inércia. Ao primeiro sinal de desconforto do paciente, uma reclamação, eu estou usando beta-bloqueador, inibidor de ECA, estou com a pressão muito baixa, estou preocupado, e a gente vai lá e diminui. Não. O paciente em insuficiência cardíaca, ele deve ter as suas doses plenas, a menos que ele esteja sintomático. Então, o paciente hipotenso, assintomático, nós temos que ter a paciência e o tempo para explicar que quanto menos o coração trabalhar para ele, melhor. Então, esse aspecto das doses das medicações também faz parte do que a gente chama de inércia terapêutica. Diante disso tudo, né, o que a gente comenta de inércia terapêutica? A inércia terapêutica é uma falha ou um retardamento, alguma coisa que te impede de iniciar ou de modificar um tratamento quando necessário, né? O paciente está vindo, faz check-up, faz periódico da empresa, está ali com os níveis tensionais limítrofes, níveis de colesterol, triglicerídeos, os níveis glicêmicos limítrofes, e a gente não intervém. Então, isso é uma falha nossa nesse caso, né? Então, a inércia terapêutica, ela tem os dois lados, né? O lado do médico e o lado do paciente, tá certo? O lado do médico, a gente pode abordar alguns fatores. Por exemplo, as diretrizes. As diretrizes, como o nome fala, é uma diretriz, né? Não é uma receita de bolo. Você tem que ter uma ideia do que fazer, mas você tem um paciente à sua frente que você tem que resolver o problema dele, né? Então, tem alguns médicos que não conhecem as diretrizes, mas tem também os médicos que só fazem o que a diretriz manda. Então, por exemplo, na diretriz do ADA e do ESD, diz que a reavaliação da glicemia deve ser feita de 3 em 3 meses. Ora, se você está vendo que o seu paciente não está bem, que o paciente até piorou, ou enfim, alguma situação que você tenha que intervir mais rapidamente, nada te impede de fazer isso, né? Então, você tem que ter essa diretriz, né, um conhecimento, mas você também tem que ter uma experiência, um feeling frente ao paciente que você está tratando, né? E com isso, é muito importante o desenvolvimento da relação médico-paciente. Nós temos que dividir com o paciente a responsabilidade do tratamento. Nós temos que explicar para ele que a doença dele é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem controle. E que a falta desse controle a médio e longo prazo vai provocar uma série de doenças
vai provocar doenças cardiovasculares, renais, pode, no caso do diabetes, o fato de ter membros amputados, cegueira. E muitas vezes a gente vê que o paciente tem mais medo de amputar um membro do que ter um infarto. E a gente vê muito isso no consultório, né? Então, a gente tem que dividir com o paciente essa responsabilidade. Nós temos que explicar para ele, olha, a sua meta da hemoglobina glicada, você está com 8,5, a sua meta é 7. Então, o que nós vamos fazer para atingir essa meta? Você precisa fazer uma atividade física, você precisa emagrecer, você precisa controlar a sua alimentação. E vamos estabelecer metas. Você vai emagrecer 1 quilo por mês. Eu costumo falar para os meus pacientes, não perca peso, porque depois você acha. Então, vamos eliminar, vamos emagrecer, que isso é permanente. Isso é uma educação, né? Você está fazendo uma educação com o seu paciente que vai transferir para a família toda. A família tem que se envolver, né? Não adianta o paciente, a mulher, ter o diabetes, ter hipertensão, precisar emagrecer e a família só come hambúrguer e pizza. Então, isso é uma questão nossa também. A gente tem que intervir nessas mudanças de hábitos de vida de toda a sociedade ali em volta dessa paciente. Infelizmente, nós temos alguns fatores limitantes, né? Grande parte desses pacientes que são da rede pública, por exemplo, nós não temos como ficar tanto tempo, né, explicando e conversando e tentando convencer o paciente a se tratar, a seguir as recomendações, porque nós temos mais 15 pacientes para atender lá de fora, né? E o paciente também de convênio é a mesma coisa, né? E o paciente que paga a consulta, ele não vem tão regularmente. Então, de todos os pacientes, né, de todos os tipos de acesso ao tratamento médico, todos eles têm empecilhos. Se for na rede pública, se for na rede privada, de convênio ou de particular, a gente tem esse empecilho que é o custo, né? O custo, além da chegada ao médico, né, a consulta, o plano de saúde, o custo da medicação, né? Então, a gente tem que, além de observar a dieta, a atividade física, explicar ao paciente a sua doença, a gente tem que lembrar que esse paciente, ele às vezes não tem o dinheiro para fazer a feira da semana. Então, esse paciente vai usar a medicação da farmácia popular ou dos postos de saúde. Então, o custo de uma medicação melhor, mais efetiva, né? Cada vez mais nós temos medicamentos melhores, os inibidores de SGLT2 já tem trabalhos mostrando o benefício cardiovascular desses pacientes, né? Principalmente na insuficiência cardíaca, diminuindo o número de internação desse paciente. A gente sabe que o paciente de insuficiência cardíaca, quanto mais ele se interna, menor a sua sobrevida em 5 anos. Então, esses pacientes, né, da rede pública, muito difícil a gente conseguir atingir que ele use esse tipo de medicação, né? Mas a gente tem que tentar. E quanto aos pacientes, né? Mesma coisa, o acesso ao sistema de saúde, né? O paciente da rede pública, ele vem numa consulta e vem na reavaliação daí 1 ano, né? Ou porque não consegue, ou porque esquece, ou porque, né, deixa para lá. Ele já tem na cabeça que é difícil se tratar na rede pública, então muitos pacientes às vezes chegam para nós e falam assim, nossa, foi tão rápido a chamar para essa consulta. Falei, quanto tempo? 6 meses. Então, assim, é uma realidade muito distante da nossa, né? O paciente que precisa estar perto do médico, são doenças crônicas, degenerativas, é um paciente que vai sobrecarregar o sistema previdenciário, vai sobrecarregar o sistema público de saúde e a gente não tem como ter esse paciente mais próximo de nós, né? E, novamente, a relação médico-paciente. Pelo lado do paciente, o paciente precisa ter confiança no seu médico para que ele siga as suas orientações, né?
imagino que na endocrinologia também seja assim, mas na cardiologia o paciente cria uma dependência. Então, o paciente vai operar o Joanete, ele vem perguntar o que a gente acha. Eu não acho nada porque eu não sou ortopedista, né? Mas ele tem aquela necessidade do seu aval, né? Da sua aprovação em tudo que ele faz. Então, essa relação médico-paciente é muito importante. E uma outra coisa muito importante, que é grande motivo da não adesão dos pacientes à medicação, são os efeitos adversos. O paciente chega para nós assintomática, veio fazer um check-up, está com níveis elevados de glicemia, foi diagnosticado com diabetes, com hipertensão, e você começa a tratar. E você começa a tratar, a paciente começa a ter vários efeitos adversos das medicações. Esse paciente vai parar a medicação. Na cabeça dele, olha, eu era sintomática, eu não sentia nada. Agora que eu estou tomando um monte de remédio, eu estou sentindo esses efeitos adversos. Então, esse é um dos motivos para não adesão do tratamento. Essa não adesão, a gente tem como diminuir um pouquinho, já explicando previamente para esse paciente, para essa paciente, os efeitos adversos, né, os possíveis efeitos adversos desses medicamentos, que provavelmente serão temporários, né? É o tempo do organismo se adaptar e do paciente se adaptar. É óbvio que tem pacientes que realmente não toleram e a gente tem que trocar. Mas isso também a gente tem que explicar para o paciente. Olha, se realmente não houver jeito, se você não tolerar a medicação, nós vamos trocar porque existem outras opções. E se você conseguir fazer, principalmente na hipertensão, as combinações fixas, né, diminuindo a polifarmácia desse paciente, isso já ajuda que ele seja mais aderente ao tratamento. Então, quando você dá vários medicamentos, o paciente toma remédio o dia todo, um em jejum, depois do café, 10 horas da manhã, esse paciente é um candidato ao fracasso total do tratamento, porque ele vai largar, ele vai esquecer, então não tem eficácia terapêutica suficiente para a gente manter os níveis tensionais, laboratoriais sob controle. Então, quanto menor a polifarmácia desses pacientes, a gente sabe que são pacientes de alto risco cardiovascular, então a polifarmácia não tem jeito, né? A gente tem que levar isso em conta. E também o custo disso, né? Nós temos que lembrar que os pacientes, eles, né? Muitos pacientes falam, eu não tenho como comprar esse remédio, não tem outro na farmácia popular, já tem muito a cultura da farmácia popular, da farmácia do posto de saúde. Então, isso a gente tem que levar em conta, não tem como. E aí, voltando lá no primeiro slide, falando sobre o perfil da mulher no Brasil, existe um outro detalhe interessante. Quando a gente fala para o paciente assim, olha, seus níveis de laboratório, seus níveis tensionais, seus exames, é um diagnóstico de diabetes. Diabetes não aceito. Quanto mais alto a escolaridade, quanto mais baixa a escolaridade, mais difícil a aceitação dos diagnósticos. É interessante isso. Então, as pacientes, por exemplo, que, né, têm um alto grau de diferenciação, elas têm dificuldade de aceitar que elas são doentes e que elas têm que ter acompanhamento e elas têm que seguir uma série de regras que uma terceira pessoa vai ditar, já que ela está acostumada a ditar as regras. E aquela paciente mais simples também tem dificuldade porque ela sabe da dificuldade dela de tratamento, né? Às vezes ela é o arrimo de família, tem 6 filhos, então ela não tem como largar de trabalhar, fazer a faxina para poder ir ao médico e passa do dia de pegar o remédio na farmácia popular ou no posto, ela não fator
psicológico, né, das doenças. É muito difícil as pessoas aceitarem que têm doenças crônicas. Quando você fala que a pessoa está com uma pneumonia, ela sabe que é uma situação limitada, vai tomar o remédio, vai comprar o antibiótico com o preço que for, porque ela sabe que é autolimitada. Mas se você fala que ela tem uma insuficiência cardíaca, que tem um diabetes, uma hipertensão, que tem que tratar para não evoluir, para não ter um desfecho duro lá na frente, a resistência das pacientes, né, dos pacientes em geral, também é muito grande. Nosso papel realmente é fazer uma educação desses pacientes, temos tempo e paciência, né? Às vezes você explica. Quando a paciente chega lá na sua secretária, a secretária liga perguntando, doutora, o paciente está perguntando isso. Então, são pacientes que a gente precisa acompanhar, mas são pacientes realmente muito difíceis. Então, era isso que eu gostaria de pontuar. Muito obrigada, agradeço novamente o convite da SBT e estou à disposição para algum esclarecimento. Bom, muito obrigada, doutora Alexandra, foi excelente a palestra. É um tema também super importante a gente trazer, que a gente sabe que as doenças cardiovasculares na mulher, elas matam mais do que os cânceres ginecológicos, né? Câncer de mama, útero e ovário, então é um tema que é bem relevante na nossa prática, né? Bom, agora a gente vai para a sessão de perguntas, nós temos várias perguntas, então eu vou pedir para a gente tentar ser um pouquinho mais objetivo, tá bom? Primeira vai para a Thaís. A pergunta é a seguinte, Thaís, a diabetes gestacional some após o parto? Diabetes gestacional, classicamente, ela é uma intolerância da gravidez, mas ela precisa ser reavaliada no pós-parto. Então, mulheres com diabetes gestacional, elas têm por volta, na primeira reavaliação, elas costumam ter por volta de 27% de mulheres com algum grau de intolerância nessa reavaliação precoce. Então, a gente tem que ser feita a reavaliação para poder dizer que realmente naquele momento ela sumiu, digamos assim, mas ainda assim, mesmo nessa reavaliação precoce, se vier negativo, se vier normal, a chance dela desenvolver o diabetes posteriormente ainda é muito alta, ela precisa continuar sendo reavaliada. Perfeito. Thaís, parabéns pela elegante apresentação. Considerando o elevado risco cardiovascular em mulheres com histórico de diabetes mellitus gestacional, que estratégias você comentaria para melhorar a inércia de ações da endocrinologia e da GO aliadas ao sistema de saúde? Muito bem, esse é o maior desafio, né? Eu acho que a primeira coisa é falar sobre o assunto. Então, começar a falar sobre isso, começar a levantar esse tema entre endocrinologistas, entre cardiologistas, entre ginecologistas, que são quem mais veem as mulheres, né? E começar a perguntar sobre o histórico de diabetes gestacional nessas mulheres, para que a gente tenha outros olhos quando avalia. O grande problema é que são mulheres muito jovens. Então, a gente acaba, se você não perguntar, se você não tiver acesso a essa informação de que existe esse risco e de que essa mulher teve diabetes gestacional, você realmente vai deixar de perguntar porque é uma mulher muito jovem. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes dessa lembrança em relação ao risco cardiovascular pós-DMG. Perfeito. Doutora Thaís, a que você atribui um número tão baixo de retorno para a TOTG pós-parto? Esse é um problema tão grande que na verdade, o tema da minha dissertação de mestrado. Então, a gente tenta descobrir por quê, não é só no Brasil, é no mundo todo, não é só em locais que tem que são subdesenvolvidos e tal, em países ricos também é muito difícil e assim, ainda não existe uma explicação de por que é que isso acontece e a minha opinião pessoal é que é esse momento muito precoce, 6 semanas pós-parto, para quem teve já filha, a gente sabe que é o olho do furacão. Então, você acaba abrindo mão da sua saúde, da sua avaliação para ver o que está aprendendo a ser mãe, quem já tem filho está cuidando de 2 filhos, então é um momento realmente muito difícil.
e talvez eu fico imaginando tentar vincular a reavaliação materna com a reavaliação da criança, agora pensando em estratégia de saúde da família, em que é um único médico para os dois, né? Um único médico para a mãe e para o filho, talvez se fosse vinculado, não sei, aí uma incógnita então. Thaís, do ponto de vista de rastreamento de doença cardiovascular, você considera no mundo real a possibilidade prática de realizar ecodoppler de carótida nas mulheres na gestação? Eu acredito que não. Eu acho que, até porque durante a gravidez, a mulher que tem o diabetes gestacional, nós não vamos mudar a conduta, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, ela vai precisar continuar mantendo peso, ter uma alimentação saudável, fazendo atividade física, então nós não vamos mudar a conduta durante a gravidez e realmente é um custo muito alto para fazer com 18% das gestantes, né? Então eu acredito que não. Eu acho que é só para estudo mesmo, só para levantar esses fatores de risco, né? Para estudo. Perfeito. É possível, para a Thaís ainda, é possível um DM1 desenvolver diabetes gestacional? Muito bem. Então, o diabetes gestacional é uma alteração detectada na gravidez. Então, o que pode acontecer, na verdade, é uma mulher que não tinha um diagnóstico de diabetes previamente e ela tem uma alteração glicêmica durante a gravidez, e essa alteração glicêmica durante a gravidez, na verdade, não era um diabetes gestacional, e sim um DM1. Isso acontece de vez em quando. Não é tão frequente, mas às vezes acontece. Às vezes a gente tem mulheres que no pós-parto deveriam ficar sem tratamento com insulina e a gente não consegue tirar e vai dosar anticorpos e elas são, na verdade, um DM1. Mas o DM1, considerando que a alteração glicêmica já existe no DM1, eu responderia que não. DM1 não vai desenvolver diabetes gestacional, mas aquele diabetes gestacional pode, na verdade, ser um DM1 mascarado. Alexandra, parabéns pela apresentação e por ser a primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Distrito Federal. A história de doença cardiovascular em pacientes com DM1 ainda não tem o espaço devido na avaliação rotineira. Já tive relatos de cardiologistas se surpreenderem diante de pessoas com DM1 encaminhados para rastreamento de doença cardiovascular. O que você sugere para contornar essa realidade entre os cardiologistas? Ótima, muito obrigada, doutora Ermelinda. É uma ótima pergunta. E eu acho que é isso que a gente tem feito, né? Nós estamos, a Sociedade de Cardiologia e Endocrinologia tem estado muito próximos em prol do nosso paciente, né? E eu acho que isso é muito importante, porque realmente tem colegas que acham que o diabetes tipo 1, não, né? Ele é insulina dependente e desde criança, não tem muitos estudos, não tem, né, muitas discussões sobre isso e acabam sendo meio negligentes. Então, eu acho que é educação, né? Educação médica continuada, a gente continuar abordando esse tipo de foco, de tema, em conjunto. Eu acho que é muito importante essa nossa parceria, porque o nosso paciente precisa ser abordado, precisa ser acompanhado pelos dois lados, né? Então, eu acho que é educação, porque realmente até hoje nós não temos muitos substratos de trabalhos, né, de substratos científicos que falam, olha, não, você tem que seguir, você tem que rastrear. Mas já sabemos que o diabetes tipo 1 tem sim um alto grau de risco cardiovascular. Perfeito. Doutora Alexandra, mais uma da doutora Ermelinda, considerando a neuropatia autonômica a neuropatia autonômica que mascara os sintomas e não é investigada, que mensagens você recomenda para o endocrinologista conduzir o rastreamento de doença cardiovascular com foco na insuficiência cardíaca? Tema finalmente colocado em foco. O que é nosso maior temor realmente é o paciente que chega na insuficiência cardíaca. Nós fazemos tudo, né, o controle do diabetes, o controle da hipertensão, da dislipidemia, para evitar uma doença arterial coronária, para evitar uma nefropatia, para evitar o estágio final, que é a insuficiência cardíaca. Esse mascaramento dos sintomas, a gente sabendo que um paciente diabético,
A gente, né, tem que lembrar disso. Então, volto a dizer que eu acho que essas discussões que a gente tem feito em parceria, o cardiologista junto com o endocrinologista, o nefrologista, né, tem um papel importante. Então, eu acho que a gente está cada vez mais próximos mesmo. Quando a gente fala em ciência cardíaca, às vezes a paciente, a gente vai investigar, ela atribui o seu cansaço, a sua falta de ar, ao seu trabalho, né? É um trabalho geralmente pesado, então ela não dá muita importância a esse tipo de queixa. Cabe a nós fazermos isso, né? Ah, eu estou inchando, mas eu acho que é porque eu fico em pé o dia todo, eu tenho varizes. Então, talvez a gente também ter esse feeling de tirar do paciente realmente o sintoma importante para a gente fazer um diagnóstico em ciência cardíaca, que tem muito da clínica, né? Perfeito. Mais uma, doutora Alexandra, a ADA e a IASD, elas têm inserido temas de doença cardiovascular na tentativa de contornar a inércia, considerando que a mulher com diabetes mellitus tem 6 vezes maior risco dessas complicações. O que a cardiologia propõe, já que até mesmo o uso de AS não é usado como prevenção primária? Isso é uma coisa difícil, né? Porque prevenção a gente não está conseguindo nem tratar, né? Essas pacientes, a gente tem toda essa dificuldade de acesso, de medicamento, etc. Então, a prevenção primária é uma coisa bem difícil. E o AS realmente já até caiu por terra. Agora, quando a gente classifica o paciente de alto risco e de muito alto risco cardiovascular, essa paciente, nós temos que ser um pouquinho mais agressivos, né? E, como eu falei lá atrás, temos que ter um poder de convencimento maior junto a essas pacientes. Explicar que essa doença ela é crônica e evolutiva e não tem cura. Então, para evitar um primeiro evento, nós temos que deixar as taxas sempre dentro da meta, que seja a glicemia, que seja a hipertensão. Nós temos que ser um pouco mais agressivos para evitar que esses pacientes estejam fora das metas. Doutora Alexandra, parabéns pela apresentação. Como a equipe multidisciplinar pode colaborar com a prevenção e o tratamento relacionado ao risco cardiovascular relacionado ao diabetes? Isso é ótimo, né? O atendimento multidisciplinar é tudo de bom, né? Porque se você tiver no seu serviço o endocrinologista, o cardiologista, o nutricionista e um orientador físico, seria muito interessante, porque o paciente sairia dos médicos com suas orientações, com seus medicamentos e já teria o acompanhamento do nutricionista, por exemplo. Olha, você tem que emagrecer tantos quilos, vamos fazer tantos por mês, a sua dieta é essa, tem que ser uma coisa compatível com a realidade do paciente, não adianta querer fazer, né, aquelas dietas super diferentes que o paciente não vai cumprir, não vai conseguir acompanhar. Então, adequar essa alimentação, essa dieta proposta à realidade do paciente. Assim como o exercício, né? O paciente não pode pagar uma academia, mas ele pode subir e descer a escada do prédio dele, né? Orientado pelo preparador físico, pelo orientador físico. Ele vai, em vez de ele descer no ponto de ônibus perto da casa dele, vai descer 1 ou 2 pontos na frente ou atrás. Então, adequar a realidade do paciente ao que ele precisa fazer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É claro que o paciente que pode ir para uma academia, pode ter um personal, etc., é outra coisa. Mas pensando em realidade de sistema público de saúde, o que a gente puder fazer para o paciente dentro da realidade dele já é um ganho excelente. Perfeito. Alexandra, sobre o score de cálcio, você pontuaria a realização isolada de score de cálcio ou a associação com a angiotomografia de coronárias, uma melhor abordagem e até com possibilidade de reduzir o cateterismo? Eu, particularmente, sempre solicito a angiotomografia com score de cálcio. Se o paciente tem algum indício de doença arterial coronária,
o paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, obeso, ou tabagista ou ex-tabagista, a angiotomografia com score de cálcio nos dá realmente uma boa noção de risco em 5, em 10 anos. Então, o score de cálcio sozinho é um marcador, mas eu acho que se a gente conseguir fazer a angiotomografia com score de cálcio, ele é muito mais preditivo. E não afasta, por exemplo, a realização do cateterismo. Por quê? A angiotomografia ela vai mostrar estreitamento luminal em torno de 50%, em torno de 70%. E aí, 70% é borderline. Você vai intervir nesse paciente, não vai intervir? A gente tem um estudo recente que saiu em novembro passado, o Isquímia, que nos dá uma tranquilidade de tratar clinicamente esses pacientes, né, com medicação em doses plenas, beta-bloqueador, inibidor de ECA/BRA. Então, a gente tem um pouquinho mais de conforto para tratar esses pacientes borderline. Mas eu, particularmente, eu não tenho coragem de deixar um paciente borderline, diabético e hipertenso, sem estratificá-lo realmente. Então, a angiotomografia, vindo lesões pequenas, 30%, 40%, ótimo, vamos acompanhar. Se for lesões borderline, 80%, 90%, aí não tem jeito, tem que ir para o cateterismo mesmo, né? Uma observação que eu queria fazer quando a gente fez o título dessa aula é que a inércia não é só terapêutica, né? É diagnóstica também para a mulher. Porque a gente não pensa muito em doença cardiovascular na mulher, né? A gente associa mais ao homem. E o paciente também, a gente se preocupa muito mais com check-up ginecológico do que com check-up cardiológico, nós mulheres, né? Então, eu acho que tem uma inércia diagnóstica por parte do médico que às vezes subvaloriza os sintomas, né? As queixas na mulher que às vezes são atípicas. E tem também uma questão dos pacientes não procurarem muito avaliação cardiológica. Você concorda, Alexandre? Eu concordo. Há cerca de 15 anos, seria 1,7 para 1, né? Então, a relação de doenças cardiovasculares, homem e mulheres, era de 1,7 para 1. Há 20 anos era 2 para 1, atualmente é 1 para 1. Lembrando que os pacientes em climatério, eu coloquei que acima de 57 anos é o começo da preocupação. Lembrando que as pacientes no climatério e na menopausa, né, com a queda do estrogênio, elas perdem a sua proteção hormonal. Sim. Então, essas pacientes, como você mesmo disse, elas têm uns sintomas incaracterísticos às vezes. E muita gente não releva, porque acha que a mulher é mais reclamona, né, ela mais estressada, mais ansiosa, e acaba desvalorizando esses sintomas. Então, a gente tem que lembrar que a mulher em fase de climatério e menopausa, aumenta muito o seu risco cardiovascular. Perfeito. Chegaram mais algumas perguntas. Thaís, a ADA coloca como evidência o uso de metformina em mulheres com diabetes mellitus gestacional prévio para prevenir DM ou a evolução para DM. Diante dos dados que você apresentou, vale garantir a recomendação de usar essa intervenção? Eu acho que vale. Perfeito. Eu acho que vale, sim. A metformina, de tudo que a gente sabe dela, pode ser usada durante a amamentação também, que é o grande limitante da farmacologia no pós-parto, é a amamentação. A metformina poderia ser utilizada durante a amamentação. Eu acho que sim, que vale a pena sim. Perfeito. Durante a gravidez? Pós-parto. Pós-parto. Tá. E na gravidez? Qual que é a sua opinião pessoal? Não... Na gravidez, agora você me pegou, hein, Helena? Na gravidez eu acho que eu não faria. Se ela tem acesso a outro tratamento, hoje eu não faria. Agora, sempre tem que... É o grande problema que a gente tem, né? A pessoa tem que ter acesso ao tratamento. Ela tem que ter acesso ao tratamento de forma correta. Ela tem que ter consulta com o endocrinologista, ela precisa ter insulina, ela precisa ter seringa, ela precisa ter fita para medir a glicose, ela precisa ter acesso a todo o tratamento. Se ela tiver acesso a todo o tratamento,
eu prefiro não usar metformina. Agora, se em alguma dessas etapas não está legal, aí a metformina ela entra realmente como muito importante, porque ela não pode não ser tratada. Perfeito. Alexandra, por que ainda tanto uso de diuréticos em insuficiência cardíaca diante da ação dos inibidores de SGLT2 na ação diurética seletiva para redução do volume intersticial, mais benéfica para essa condição? Bom, a gente sabe que na insuficiência cardíaca, a gente dá preferência para os fármacos que mudam a história dessa insuficiência cardíaca, né? Que diminui o risco de hospitalização, diminui morte em 5 anos, então, e os diuréticos não estão dentro dessa classe. Infelizmente, nós temos que usar os diuréticos por causa dos sintomas. E seria, assim, padrão ouro, né? A gente usar os inibidores nesses pacientes, só que nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue usar essas medicações que ainda são medicações caras, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer a padronização, por exemplo, na Secretaria de Saúde, eu acho que isso vai mudar substancialmente. Inclusive, mudando a evolução desses pacientes, né? Eu acho que eles vão menos ao hospital, menos internações, porque mesmo que o paciente não se interne, ele vai à emergência, porque está edemaciado, está congesto, a gente faz a medicação injetável, faz o diurético injetável, ele fica ali em observação algumas horas e vai para casa. Até isso, com os inibidores, a gente consegue diminuir. Só que ainda não é uma realidade do país, né? Os meus pacientes de consultório eu consigo fazer, né? Então eu consigo fazer e a resposta é muito boa. Mas, infelizmente, ainda não é o que a gente tem por aí, né? Perfeito. Bom, a gente vai ter tempo mais para uma pergunta. Doutora Alexandra, existem muitos pacientes com resistência em usar estatinas. Muitos pedem para controlar apenas com mudança de estilo de vida, às vezes sem sucesso e aumentando o tempo de inércia. Como vocês explicam que o controle por meio dos medicamentos será necessário e importante? Realmente tem muitos pacientes que não toleram, não aceitam e não toleram a estatina, né? Apesar que já temos estatinas bem com menos efeitos colaterais. E aí a gente tem que usar do argumento do que a gente achou nos exames, né? Principalmente o paciente que já tem placa em carótida, que já tem alteração de contratilidade no ecocardiograma, ou uma hipertrofia ventricular esquerda, que é uma lesão de órgão-alvo. Esses pacientes, a gente tem um argumento um pouco melhor. Olha, você precisa usar, porque só com a sua alimentação você não vai atingir sua meta, e esses fármacos, principalmente os mais modernos, eles atuam também na ateromatose, não é só o controle do colesterol, né? Essas estatinas mais modernas, a gente sabe que tem uma atuação na ateromatose carotídea, consequentemente na ateromatose sistêmica. Mas é difícil, o paciente que é resistente, que já chega para a gente com todas as informações do Google, não é fácil convencer. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de dar um minuto, então, para as considerações finais da a doutora Thaís e a doutora Alexandra, e na sequência o doutor Leonardo vai fazer o encerramento. Eu também queria... Bom, depois eu agradeço. Vai lá, Thaís. Bom, eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Diabetes Brasília por ter dado essa oportunidade da gente falar sobre o risco cardiovascular na mulher. Eu acho que é um assunto que a gente precisa começar a falar mais e eu acho que foi bem bacana essa parceria do diabetes gestacional com a Inércia, falado pela doutora Alexandra. Obrigada mais uma vez. Doutora Alexandra. Gostaria de agradecer o convite, fiquei muito honrada, muito feliz. A Sociedade de Endocrinologia faz um excelente trabalho, eu acompanho sempre todas as reuniões, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado aqui com vocês. E estou sempre às ordens para o que precisar. Um grande abraço.
Bom, eu também gostaria de agradecer a todos pela participação nesse sábado lindo, ensolarado. E a gente teve quase 60 pessoas, até onde eu tinha visto, 57 pessoas. Agradecer a SBD também pelo convite de participar desse evento. E passar agora a palavra para o Leonardo, que vai fazer o encerramento. Muito obrigada. Bom, gente, eu gostaria de reiterar o agradecimento da SBD-DF aos nossos patrocinadores, principalmente o Laboratório Sabin e o Laboratório AstraZeneca. A gente sabe que sem patrocínio não é possível realizar esse tipo de evento, né? Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes. Thaís, excelente apresentação, como sempre. Nosso muito obrigado. Ficamos muito felizes de ter você no Departamento de Diabetes e Gestação aqui da SBD. Doutora Alexandra, muito obrigado pelo aceite em participar do evento. Nós acreditamos que a parceria entre as sociedades contribui muito para a disseminação do conhecimento. Obrigado e esperamos que façamos outros eventos em parceria com a SBCDF. Gostaria de agradecer a todos os participantes, né, por estarem aqui numa manhã de sábado, disponibilizando um pouquinho do seu tempo para agregar um pouquinho mais de conhecimento. E o nosso agradecimento especial vai para você, Helena. A gente sabe que esse evento era um projeto seu, não foi exatamente o projeto que a gente conseguiu realizar, porque não pôde ser presencial. E o evento presencial seria muito maior do que o evento online. Mas eu acho que a gente atingiu o objetivo, a gente conseguiu um público significativo para participar, e isso é a forma da gestão 2020-2021. Agradecer a você pelo excelente trabalho que você fez na gestão anterior, e isso certamente facilitou muito o nosso trabalho da gestão atual. O nosso muito obrigado em nome da SBD-DF. Agradeço, Léo. Obrigada. Gente, a todos, meu muito obrigado. Um excelente fim de semana. Até o próximo. Obrigado.